Eu trabalho no Serpa, pelos cabelos brancos dá para perceber, talvez nem tenho uma ideia vocês de quanto tempo. São 43 anos. Entrei lá com 18 anos. Então eu trabalho sempre no Serpa, né, com a parte de TIC, né? Aí passamos por diversas áreas, gerência de produção, gerência de tecnologia, gerência de desenvolvimento, chegar a gerenciar 250 pessoas de desenvolvimento, né? 175 projetos correndo ao mesmo tempo, né? Coisa de louca. E agora estou num lugar mais tranquilo, que é uma coordenação de tecnologia, onde nós fazemos prospecção de tecnologia para o Serpa, não para o Serpa regional Fortaleza, mas para o Serpa nacional. Nós estamos trabalhando com tecnologias GIS, muito interessante, estamos fazendo muita coisa boa aí para o Brasil, não é só para o Serpa Fortaleza. Nós até pretendemos, no próximo sábado, que tinha que ser esse ou outro, já também inserir uma palestra sobre tecnologias GIS, apresentando protótipos e tal, então vocês vão ser informados. Tá? E agora, mais recentemente, em 2012, eu comecei a trabalhar com processos também, porque eu sempre gostei disso na minha atuação como gerente de desenvolvimento, porque a gente desenvolveu um processo de desenvolvimento aderente ao CNMI e outras práticas nossas também, RUP e tal, e aí depois ao método ágil, e a gente acredita em processo. Hoje, se uma pessoa é contratada, se o Serpa contrata, vocês passam em concurso do Serpa e vão ao Serpa, com um mês vocês estão sabendo o que tem que fazer, um analista de requisitos, um desenvolvedor, analista de testes, tá? Em qualquer área, um gerente de projetos, todos os artefatos, todo o processo bem padronizado. Não tem que passar aqueles 6 meses com treinamento e tal. Rapidinho. E melhor, você pode ser chamado para um projeto em São Paulo, vai, o ambiente é o mesmo, tudo igual. Isso já é um ganho, e eu sempre gostei disso, de processo. E agora entrei nessa de processo, vendo processos corporativos, não só de desenvolvimento, mas processos corporativos de negócio de toda a empresa, por acaso, porque eu gosto de me chamar, né? Me colocaram um desafio, e hoje eu sou o coordenador nacional da comunidade Serpa de Processos. A gente criou um projeto regional em Fortaleza, piloto, para mobilizar a base usuária, as pessoas, para poder mudar a cultura. Esse projeto foi vitorioso, teve sucesso, a diretoria me convocou para implantar em 11 regionais do Brasil. E nós fizemos isso em 2013. E aí a gente tem isso aí como as comunidades Serpa de Processo em cada principal capital do Serpa, né? Onde o Serpa fez sede. Bom, vamos ao que interessa aqui agora. Agora eu tenho que ver aqui essa passagem. Não passa aqui. Vamos falar rapidinho do Serpa. O Serpa, quem conhece o Serpa passa ali na Ponte Vieira, vê aquilo ali, e os depoimentos que a gente recebe depois das pessoas, quando entram, isso é muito grande. Quem passa não tem ideia do tamanho do Serpa. Realmente, e dizem que a gente é muito fechado. Realmente fica muito fechado, assim como também, que eu venho ver, o pessoal falava muito, bem fechado, né? Mas a gente está aberto a visitações. Se quiserem fazer visitas, universidades, qualquer instituição de educação, é só contactar com a nossa área lá de comunicação. E é feita uma agenda, tá? Foi criada em 64, né, a sede de Brasília, tem 11 regionais e 18 escritórios. Onde a gente não tem regional, a gente tem escritório. No caso da nossa região Nordeste, no Ceará, a gente aqui é responsável por mais dois escritórios, escritório de Teresina e escritório de São Luís. O Serpa é a maior empresa pública de serviço de TI e comunicação do mundo, como empresa pública. Tá? Alguns números: cerca de 12 mil empregados, faturamento de 2013 foi quase 2 bilhões. Né? Nós temos 3 grandes data centers em São Paulo, Brasília e Rio, aproximadamente 64 mil microcomputadores, atendemos a quase a totalidade dos municípios brasileiros, são clientes nossos, 4.360. 1.213 redes nacionais conectadas à rede Serpa, tá? 4 milhões e 400 acessos simultâneos na internet, 320 mil usuários. Aí são alguns números. Linhas de código de programação, mais de 86 milhões.
e cerca de 1.700 solicitações de serviços de nossos clientes chegam para a gente por mês. Os nossos serviços são desenvolvimento de soluções TIC, desenvolvimento de software, portanto, integração de software, a gente faz da interoperabilidade de ambientes, rede de multisserviços, na parte de comunicação, segurança é também um negócio nosso, serviço ao cidadão, serviços de data center, para hospedagem quando a gente é contratado. Alguns clientes do CERP. O grande cliente do CERP, na verdade, é a Receita Federal. Foi através da Receita que foi criado o CERP. O CERP foi criado para atender a Receita. Depois nós temos o Tesouro Nacional, o INPE, da Polícia Federal, nós fizemos um passaporte para eles, Receita, Denatran, Procuradoria-Geral da Fazenda, são alguns, TCU também é nosso cliente, e quase todos os ministérios. A gente foi criado, primeiramente para atender a Receita, depois ampliou para o Ministério da Fazenda, para o Ministério do Planejamento. Hoje, e com o governo Lula, a gente abriu o leque, atende praticamente a todos os ministérios. Isso aí é um desenho da nossa rede, atendendo todo o território nacional, todas as capitais, com os links de maior velocidade menor, conforme o fluxo requeira. Alguns produtos, cartão Bolsa Família, a internet, o ReceitaNet, todo mundo conhece, né? Renavan, do Denatran, Comprasnet, Siscomex, que controla o comércio exterior, importação e exportação, o CIAF, que é o Sistema Financeiro da União, não se faz nada nesse governo, se não uma compra, uma despesa, né? Um pagamento, se não for pelo CIAF, né? E esse CIAF, para que vocês entendam, ele foi com a gestão minha, a gente trouxe todo o CIAF, que ele basicamente era desenvolvido e mantido em Brasília, pela uma equipe nossa em Brasília, hoje ele é mantido pela equipe de Fortaleza. Você tem uma ideia. Quer dizer, Fortaleza, hoje nós estamos com 220 desenvolvedores, tá? Fazendo sistemas e mantendo sistemas importantíssimos para o Brasil. 2 deles, a arrecadação federal toda é controlada por Fortaleza. Os sistemas em si, a produção ela é descentralizada. Foi não? Sobre os sistemas que você está falando, desses desenvolvedores, qual a linguagem principal lá dos sistemas? É Java? Hoje é Java. Os legados são muito em Natural Base. E tudo isso migrando para Java. Tá? Bom, a gente vai falar de BPM. Eu queria saber quem é que já estudou BPM ou conhece BPM aqui. A gente tem uma ideia. Estudando ou já trabalhando? Estudando, né? O que é importante, a gente tem que dar alguns conceitos para chegar no que a gente quer, que é mostrar como é que se faz a governança disso na prática, numa experiência de uma empresa pública. Bom, o que é BPM? O BPM é o gerenciamento de processo de negócio, é Business Process Management, né? Em inglês. É uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, projetar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio. Rafael já falou muito aqui na palestra passada da importância de se ter processos. Você tem processos, pessoas e tecnologia, né? São um tripé. Então, as pessoas são importantes, todos são importantes, um não pode prescindir do outro, né? Então, isso para alcançar resultados pretendidos, consistentes e alinhados às metas de estratégia da organização. Você tem que alinhar os seus objetivos, as suas metas, realizar através dos processos para atender os seus clientes. E o BPM, ele tem assim como, no caso, o pessoal do PMI, como é que a Raquel vai falar, tem o PMBOK, né? Que são um corpo de conhecimento de boas práticas, de gerenciamento de projeto. Também nós temos o nosso CBOK, que é o corpo de conhecimento das boas práticas de gerenciamento de processos. São 9 áreas de conhecimento que são tratadas nesse CBOK. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. O que são processos de negócio? Para compreender BPM é necessário compreender o significado de processo de negócio. Existe uma confusão muito grande entre um processo de negócio e um fluxo de trabalho. Isso é importante, a gente vai falar nisso. No contexto BPM, um processo de negócio é um trabalho que entrega valor para os clientes, ou apoia, ou gerencia, faz a gestão desses processos. Esse trabalho pode ser ponta a ponta, interfuncional e até mesmo interorganizacional. Um processo ponta a ponta
normalmente é um processo finalista, um processo primário mais importante de uma empresa. Por exemplo, a gente vai mostrar um caso de uma montadora, podemos falar um desenvolvimento de software. Um desenvolvimento de software, que é o nosso métier aqui, você recebe uma demanda de um cliente, faz os requisitos, tá? Você faz o projeto, análise, implementa, testa, homologa e entrega ao cliente. Esse é um processo de negócio, começando com o cliente, entregando ao cliente. A gente chama ponta a ponta. Processos que você trata numa área funcional, um processo logístico que atenda só aquela área, no conceito de CBOC, não é um processo, é um fluxo de trabalho. Ela atende aquilo ali só. E também o conceito do CBOC, cliente não é cliente interno, tem que ser o cliente externo, aquele que interage com a organização, recebe o serviço ou o produto e remunera. E o processo, normalmente, ele é interfuncional, porque ele é transversal, ele passa por uma série de áreas funcionais na empresa, como nós vamos mostrar. E podemos ter processos também interorganizacionais, um processo que passa de uma empresa para outra. Então, o PPM é uma disciplina gerencial. É uma disciplina gerencial que presume que os objetivos organizacionais podem ser alcançados com mais êxito por meio de gerenciamento de projetos. Nem todas as empresas têm processo. Muitos deles são ad hoc, não são bem definidos, não são bem analisados, mas todos têm processo. Mas se você aplica o PPM numa organização, a ideia realmente é alavancar, porque ela vai estar alinhada aos objetivos de negócio. Isso é um grande premissa. Aqui é um exemplo simples, né, no conceito de BPM. Então, aqui é um fluxo de um processo, onde eu tenho, normalmente se faz isso aqui de uma piscina, e aqui as raias. Nas raias são os atores ou as áreas envolvidas. Então, aqui é um processo ponta a ponta, conversando com o cliente. Ele entra na área de vendas, a área de vendas recebe o pedido, passa para a engenharia para criar as especificações do pedido, da engenharia repassa para a produção, outra área funcional, que repassa para a montagem, que é a montagem de um veículo, que passa para a expedição e entrega ao cliente. É um processo ponta a ponta, de cliente a cliente. Tá certo? Processo finalístico aqui. Então, essa é uma representação gráfica. Só que o BPM ele vai dizer o que faz, onde, quando, por quê, como e por quem. Isso aqui vai se expandindo, detalhando, decompondo cada processo desses em processos menores, que nós podemos chamar de subprocessos, até chegar a atividades, né? Ou passos até. Os benefícios do BPM estão muito claros aqui, nessa pirâmide. Por que adotar o BPM? Para promover processos de visibilidade que todos conheçam. Como eu falei em relação ao processo dentro do nosso cérebro, todo mundo conhece, está lá publicado, você vai, usa, sabe os artefatos que são padronizados, os artefatos são padronizadas as atividades, se verifica as integrações com os outros processos. Quando eu recebo um pedido de um desenvolvimento de uma solução, de um software para um cliente, eu já tenho que verificar se eu vou ter infraestrutura para produzir aquele software, porque o CERP também produz. Normalmente, os serviços que a gente desenvolve ficam no CERP de produção. E aí eu tenho que ver a infraestrutura. Nesse momento, se a infraestrutura não atende, já tenho que acionar o processo chamado nosso PAC, que é o processo de aquisição, para poder a gente adquirir a infraestrutura, servidores ou quaisquer ferramentas, alguma coisa que necessita. Então, é um grande problema. Isso aqui está tudo resolvido. Antigamente eram 1000 problemas, porque chegava-se até a desenvolver todo o software, quando implantar não tinha, o data center não tinha recurso suficiente, ou se colocava, não dava os níveis de desempenho desejáveis. Isso não existe mais, depois que a gente definiu o processo de desenvolvimento integrado com os demais. É o caso muito de teste, que a gente implantou no CERP em 2003, que se falava pouco em teste, então a gente implantou, a gente não coloca nada em produção sem passar pelos níveis de teste de estresse, de desempenho, de carga, de configuração, por exemplo. Então, gerenciamento de desempenho são os indicadores e melhoria contínua, que isso permite que você fique melhorando esses processos.
é o PDCA, que já falado pelo Rafael. Então a gente provê processo para obter o quê? Uma gestão do conhecimento, para que aquele conhecimento não fique só nas pessoas ali, a gente tenha ele explicitado. Isso é um problema muito sério. Quando você tem um processo documentado, fica mais fácil para você repassar ou contratar pessoas. Alinhamento estratégico, os processos têm que estar alinhados à estratégia. Se um processo não está na cadeia de valor, que agrega valor para o cliente, ele não deveria nem existir. Informações para tomada de decisão, conformidade legal, temos que atender às normas. Nós, principalmente, trabalhamos em empresa pública, nós temos órgãos reguladores, que é a CGU, o TCU, que está sempre nos nossos calos ali. No Estado, é a CGE e o TCE. Né? Redução de esforço, redução, tudo isso deseja. Reduzir esforço, prazo, custo e melhorar a qualidade. São as 4 dimensões, né, que são analisadas no CBOC. Isso tudo para alcançar satisfação do cliente, satisfação das pessoas, dos órgãos reguladores, porque isso aqui nós estamos colocando certo, e se for uma empresa privada, dos acionistas, né, que precisa também ter lucro. Não é só o lucro, mas sempre lucro. O ciclo do BPM é isso aqui. Esse está adaptado para o CEP. Normalmente se faz um planejamento. O CBOC ele fala em planejamento, aqui nós temos que dar os princípios de governança. Como é que nós vamos trabalhar a governança, quais são os objetivos que a gente quer atingir em relação ao nosso negócio. E aí partimos para a fase de análise, vou falar mais em detalhe, análise dos processos, né, de negócio, depois desenho e modelagem, você faz aqui um projeto de melhoria. A análise é você analisar o as-is, que é chamado, é o que existe. Você tem sempre, quando vai fazer um projeto BPM e vai trabalhar em cima do processo, você tem que ver o processo como ele é hoje, para melhorar. Você não vai logo desenhar um novo processo. E essa análise, ela tem o CBOC que orienta com uma série de questionamentos que devem ser verificados, para depois partir para o desenho e modelagem. Você sim, aqui você faz o seu diagrama de fluxo de processo, né? Atendendo aos objetivos aqui e resolvendo os problemas que você identificou na análise. Depois implementa, implementa, internaliza, acompanha o desempenho, é um ciclo PDCA, né? E faz os refinamentos, ajustes para retornar o ciclo, um novo ciclo. Análise de processo, aquele segunda etapa, né, o área também de conhecimento, né, é para entender os processos de negócio do escopo da organização. Então, todos os processos são analisados. Eu falei, quem executa, quem é o dono do processo, quem é o cliente, quais são as atividades, quais são os gargalos, como é que está, faz uma análise de custo também, análise de capacidade, está atendendo, né? Verifica os níveis de serviço, são coisas desse tipo que você vai, com que processo ele interage, está boa interação, então analisa a quantidade de recursos, são perguntas que são feitas para ao analisar um processo. E um processo aqui, ele tem entradas, saídas, tem informações de controle que são, pode ser políticas, normas, regras de negócio, e tem os recursos que são utilizados pelos processos. Isso não pode fugir. E sempre tem o como fazer, onde fazer, por que fazer, onde, quando, por quem, né? São esses 5 WH. Aqui é um exemplo simples de processo, só para ter uma ideia. Para servir o café. Para fazer o café eu preciso de água e café, né? São meus inputs, minhas entradas. Para o processamento, eu tenho que ter uma chaleira, um bule para poder aquecer, tem que ter o fogo, né? Os suprimentos aí já lá dentro, e aí faço a coagem e coloco no bule. Esse é o processo. No final, saio para o meu cliente um café servido, a saída, né? Os recursos estão aqui embaixo, né? A própria pessoa que faz, o cozinheiro aqui for, o bule, o fogo, o café, a água e o coador. Bom, a segunda etapa depois da análise é o desenho. Você já analisou, sabe dos gargalos, sabe dos problemas, né? O que é que precisa realmente melhorar.
e aí vai fazer o desenho. O desenho, o projeto do novo, é um to be que nós chamamos. Análise, você tem o as, is, como está. E agora vamos fazer o to be, como é que eu quero que fique, é o futuro. Então você utiliza de ferramentas de modelagem, faz seus diagramas, e essas ferramentas podem ser, tem várias formas de fazer. Fluxograma tradicional da administração, pode usar o ML, pode usar o IDF. O CERPRO adotou BPM, que é a notação BPM, que é a mais usada hoje em DTM. Implementação, onde você vai realizar o processo que foi desenhado, né? Vai em prática, execução, testar, lógico que passa por testes, né? E você tem uma documentação e publica no portfólio. Nós chamamos de portfólio de processo, nós temos lá uma ferramenta onde a gente tem todos os processos lá armazenados, guardados e bem administrados. E o que se espera é isso: melhor comunicação do processo, debate mais pontual objetivo, gestão de mudança mais assertiva, controlada, né? Retenção do conhecimento, maior suporte à capacitação, que aí você sabe o que precisa capacitar as pessoas e comparar com o que está sendo executado, e a parte de integração fica mais visível entre os processos. A outra área é o gerenciamento de desempenho. O nome diz, é você monitorar através de indicadores. Você tem que definir indicadores que realmente meçam o comportamento do processo. Não é fácil, que esse indicador é um problema, porque as pessoas tendem a proliferar em indicadores, né? E vários indicadores, eles devem ser poucos preferencialmente, e eles devem ser bem representativos para você realmente medir o comportamento do processo. E aí você encontra indicadores por aí, número de reuniões realizadas no mês, isso não diz nada, né? Então a gente tem que trabalhar muito essa cultura, porque a tendência é escolher indicadores ou medições que são mais fáceis de coletar. Aquelas mais difíceis vão deixando de lado. Além do problema cultural dos gerentes não quererem ser controlados e não quererem indicadores que realmente mexam o seu processo. É outro problema, né? Problema cultural. A gente foge de um indicador porque vão me controlar. Refinamento. Seguindo o ciclo beneficial, refinamento são os ajustes do processo para atender melhorias, devido a resultados que eu estou monitorando, eu estou atendendo alguns gargalos, coisas que identificaram problemas, eu tenho que mexer, mudanças mesmo de método da organização, ou alguma norma, ou política, legislação, ou mudança econômica, né? Ou alguma estratégia, ou até mudança tecnológica. Devido a tudo isso, esse mundo dinâmico, a gente tem que ficar sempre atualizando, o processo é vivo. Então, o ciclo de vida de BPM, sintetizando, é isso aí. Nós temos planejamento, que foi a primeira etapa, análise, desenho, implementação e refinamento. Então, o planejamento seria qual ponto BPM eu quero alcançar, quanto podemos avançar em maturidade. Eu quero, na minha empresa, aumentar meu faturamento em 10%, eu quero aumentar a minha carteira de clientes de X para Y. São exemplos de estratégias que afetam e podem modificar meus processos. Análise, como está o contexto? Usamos as melhores práticas? Quais são os nossos problemas que podem dar errado? Aquela investigação que você faz, esse, quer dizer, como está? O desenho, nossa representação reflete a realidade, as regras estão definidas, então temos que ver as regras e colocar um processo novo que reflita a realidade alinhada aos negócios. Implementação, a equipe está pronta a executar, tudo foi ajustado, implanta, se internaliza. É um problema também sério. No meu caso específico, certo? Nós temos, seja a capilaridade que tem, quando se define um processo, por exemplo, de administração de redes, LAN, WAN, que vai atingir todo o território nacional. Se o pessoal de Brasília pensa que define um processo, faz uma videoconferência, explica aquilo ali, que vai ser lá no Maranhão, vou executar conforme está aqui, é difícil. Então, a internalização, eu venho batendo forte nisso, os nossos processos estão todos já, os corporativos, todos já publicados, modelados. Mas, daí para a realidade, quem está executando, aí tem um processo de verificação de qualidade, de não conformidades, rodar o ciclo de melhoria, então, série de coisas desse tipo, e a gente tem que ficar
em cima, batendo no pessoal, porque tem gente que não tem essa experiência e o nosso problema é sério por causa da capilaridade. Então, o problema é a internalização que eu estava falando. Monitoramento, que é uma parte de desempenho, nossos resultados estão satisfatórios, estão atendendo aos níveis de serviço, às metas, né? Estamos agindo para corrigir os problemas. E o refinamento, estamos parando para refletir, é hora de ajuste mesmo, fazer um projeto de transformação. Temos algo a contribuir, estamos satisfeitos, daí para esse ajuste e entra no ciclo PDCA. Agora vamos falar um pouco da organização. Isso aqui mostra como é que as organizações normalmente são organizadas, estruturadas, e como é que a BPM vê isso, estrutura organizacional. E aí é um choque enorme. As nossas organizações, elas são estruturadas, praticamente todas, de forma hierárquica, né? Funcional. Então você tem uma função de marketing, função de produção, né? Função de vendas, sei lá. E aí, nessa forma aqui, isso aqui, essa vertical aqui. Isso aqui gera um poder danado em cada uma dessas. Então, está refletindo por que isso? A nossa própria academia, a gente é formado verticalmente, né? Eu vou ser um contador, então você é especializado. Quando você entra numa empresa, as coisas acontecem assim. Então a gente tem que entrar num processo, é uma função que ela atende a um processo. Se eu sou um desenvolvedor de software, eu estou atendendo um processo ponta a ponta de um atendimento de uma solução para um cliente que vem lá do analista de negócio, que define os requisitos com o cliente, né? Passa pelos projetistas, arquitetos projetistas, pelos que fazem análise, depois do desenvolvedor. Isso tem uma passagem de bastão interna muito grande, até passar, verificando as integrações, como eu falei, com infraestrutura, né? Você tem, e até chegar no cliente, teste a homologação. E a gente tem uma cultura do poder e de ter essa estrutura funcional e hierárquica. O certo, ele está nessa fase aqui. Os processos ocorrem na horizontal. Então, como eu falei, o processo de atendimento a cliente, de demandas, ele ocorre aqui, envolvendo as áreas de negócio, envolvendo a parte de desenvolvimento de software, envolvendo a parte de infraestrutura. Então, todas funcionais. Mas o processo, ele é transversal. E aqui, essa figura é o chamado dono do processo. É o que vê todo o processo e é responsável por isso. Então, normalmente, se elege uma pessoa aqui. Provavelmente aqui, no atendimento da demanda de cliente, seria alguém da área de negócio, que tem que ver na visão do cliente e ficar acompanhando tudo que está acontecendo aqui, para que o prazo seja cumprido, a qualidade seja atendida, por exemplo, os indicadores de nível de serviço. Essa estrutura aqui já é uma estrutura onde é muito mais forte a parte de processo do que os funcionários. Os funcionários apenas cedem recursos. Isso aqui é um sonho que eu não entendo que vai existir, que é um negócio totalmente administrado por donos de processo. Bem, como o CERPO tem trabalhado a governança de processo? O CERPO começou em 2009 isso. No direcionamento estratégico, foi definido que precisava tornar claros os principais processos organizacionais, identificando todas as conexões interáreas e promover a integração para o pleno funcionamento dos mesmos. Muito bonito, né? Depois, como fazer? Então, isso era o problema, tinha que resolver. E aí foi instituído o escritório de governança de processo. Primeiro passo, criar um escritório de governança de processo, vai ser o embrião do projeto de implantação da gestão por processo, a definição de um modelo de governança. Isso aí foi em 1º de dezembro de 2009. Criou-se formalmente o escritório de processo, depois eu vou entrar mais em detalhes, e começou-se a trabalhar. E a missão do escritório era essa: coordenar as iniciativas de governança dos processos corporativos do CERPO, interagindo com os respectivos responsáveis, visando realizar o objetivo de, se lembra daqueles mesmos propriedades que tinha naquele slide anterior: visibilidade, padronização, integração, gerenciamento de desempenho e melhoria contínua, né? Garantindo o alinhamento dos objetivos
aos processos aos objetivos, para você ter uma tomada de decisão mais acertada. Isso é do próprio CBOC. Ficou a nossa missão. E aqui são as atribuições do meu escritório. Ele tem que gerir o portfólio processo. Quando ele gerir o portfólio processo, isso aí está embutido na série de coisas. Ele tem que definir padrões, a sistemática de modelagem, escolher uma ferramenta, definir padrões, né? E também faz, no caso, a homologação dos processos que são desenhados pelas equipes. Normalmente, nós temos na prática 3 modelos de escritório de governança. Tem o escritório de governança tipo do CEP, que é central, mas ele não faz análise de processo, ele não modela processo, ele apenas dá o direcionamento, escolhe a sistemática, a ferramenta, padrões, administra o portfólio, quer dizer, sob o controle dele, dá treinamentos, dá as orientações. Basicamente é isso que tem aí. Dá treinamentos de qualidade, coordena grade de treinamento, já falei, orienta para melhoria. Ele não modela. Isso porque é muito grande o CEP tem 26 processos corporativos. Então, definiu-se lá como a melhor alternativa, o escritório, ele faz essa parte e ele treina as áreas e treina os analistas de processo que vão exercer esses papéis do CBOC, que vão fazer as análises, que vão junto com as áreas envolvidas, claro. Mas são analistas de processo, é uma profissão hoje, né? Existe a certificação CBPP, como temos o PMP, né? A nossa associação é a BPMP, a Associação dos Profissionais, que depois a gente pode falar um pouco da certificação também. Só que ela é bem mais cara, Ricardo, do que o PMP. A da BPMP você tem que pagar, se filiar lá, BPMP, Estados Unidos, $150. Tem que fazer um curso preparatório, não é um curso, é tipo um seminário, bootcamp chamado, que você paga R$ 2.990 e ainda paga a prova R$ 500. Aí eu disse para o pessoal da BPMP, vocês estão selecionando o pessoal pelo dinheiro. Por isso que aqui no Ceará só tem, parece que hoje, 13 certificados. PMP já nem sei as contas, você tem a conta? 130 PMPs. Então é bem mais acessível, mas é bem mais difícil o PMP. Eu também já fiz, agora vou partir para o CBPP. Bom, então isso é o escritório de governança, tá? O outro modelo de escritório de governança é quando uma empresa menor, até só tem um só local, um só estado ou região, ele pode exercer, fazer esse papel do analista de processo e ele mesmo desenhar os processos, claro, comandar a modelagem, a análise, modelagem, desenho todo, né? Junto, claro, você não vai modelar sozinho, ele coordena. A análise e modelagem é feita com a equipe funcional, com as diversas áreas envolvidas, né? Mas aí ela é feita sob a coordenação mesmo do escritório de processo. E aí nós estamos fazendo um curso agora com a BPMP, e a gente tem compartilhado algumas práticas aí. Eu já conheci uma outra empresa aqui que está implantando o BPMP, e eles adotaram o misto. O escritório de processos vai pegar os principais processos mais complexos e tal, eles mesmos vão se responsabilizar pela modelagem e desenho. E aqueles mais simples, eles estão treinando as áreas para eles mesmos modelarem e desenharem e implantarem. Aqui o próprio histórico processo tem um processo, que é o PGOP nosso, Processo de Governança de Processos, né? O processo deles. Então o processo deles é processo de apoio à elaboração de processos, eles apoiam a elaboração do processo nas áreas, como eu falei. Processo de publicação, aqui eles fazem a homologação para publicar, verificam os pontos de integração, padrões, a série de itens, checklist. Processo de gestão da integração, aqui que é a integração, desculpe. Processo de gerenciamento de desempenho, analisa o desempenho dos processos, porque daqui ele pode propor melhorias. E o processo de gerenciamento de mudança, onde são definidos ciclos de vida e acompanha isso. Então, aqui são grandes processos ou grandes atividades que são explodidas, compostas em detalhes,
aparecendo os atores, quem faz os eventos, né? Os produtos, né? E aqui, né, aqui é a nossa raia principal, né, a piscina, e aqui eu tenho as integrações. Ele se integra com todos os processos, né? Ele vai elaborar, vai publicar todos os processos comparativos, os outros 25, nós somos 26 processos, e o processo educacional, que está muito envolvido, já que ele tem uma função de também educar e capacitar não só os analistas de processo, mas também a direção, o gerente e as pessoas usuárias. E aqui em cima são os recursos, né? Se utiliza da resolução de governança do CERP, do modelo de governança, eles têm uma página, da sistemática de modelagem, que usa a anotação BPM, da ferramenta, que é o portfólio, que eu vou mostrar mais na frente, painel de indicadores e uma sistemática de elaboração de indicadores que está em revisão. O CERP, na primeira etapa do histórico do projeto, foi: vamos definir nossa sistemática, nosso modelo de governança. Ele que é o responsável por isso. Então, pegou-se o CBOC, eu tenho até 2 volumes dele aqui, pegou o CBOC e a gente fez o nosso modelo de governança. Dizer o que é que nós queríamos, como estruturar, como nós estamos organizados para poder implantar a governança do processo no CERP, implantar a gestão por processo no CERP. Escolheu-se uma anotação, como eu falei, podia ser um ML, podia ser um fluxograma tradicional de administração, podia ser um IBF e podia ser a anotação BMPM, que a gente achou mais adequada, e nós definimos uma sistemática onde tem aqui todos os padrões e escolhemos uma ferramenta chamada Oryx. E aí tem várias ferramentas no mercado, né? A IBM tem a dela, a Visage, tem outros aí que eu não sei, assim, estou também estudando mais essa parte agora, mas nós entramos aqui num problema, porque o Oryx, eu não conheço ninguém que use o Oryx. Ele é uma ferramenta livre, ótimo, livre, né? Mas o CERP não foi recomendado por um consultor alemão, quando teve no CERP, ele disse: não, use o Oryx, é da comunidade alemã e está funcionando bem e tal, né? Vamos lá. Pegamos o Oryx e demos um jeito nele e trouxemos o Oryx para dentro do CERP. Só que a comunidade depois fechou. Aí nós ficamos na mão. Então o Oryx hoje é nosso. É aí problema. A gente está vendo aí como é que fica isso, porque nós temos um direcionamento estratégico aí de sistemas para consumo interno, a gente contratar. Só vamos desenvolver para os clientes, certo? E aí esse ficou aí, nós temos 3 analistas pendurados aí, né? Gastando esforço, né? Investindo, mas gastando para manter essa ferramenta. Eu vou mostrar mais na frente. Ele é baseado no OTRS? Como? Ele é baseado no OTRS, o visual dele está parecendo tudo no OTRS. Eu não conheço o OTRS. Não conheço. Aqui é um modelo de governança, tem ele aí, como eu falei, ele diz como é que como são tratadas todas, como é que é, desde o comitê de governança, do alinhamento estratégico, do planejamento estratégico, até etapa a etapa do processo judicial, como é que o CERP trata isso. A ferramenta de modelagem, como eu falei, o Oryx teve que ser traduzido, ele traduziu para o português. Fizemos grandes mexidas, inclusão de novos atributos, temos um mecanismo de busca, funções de portfólio, ferramentas de modelagem adicionais, o workflow de publicação e anexação de arquivos para poder você colocar, vincular as atividades. Foram algumas coisas que foram feitas, melhoradas. Mas aí agora ele virou nosso, né? O modelo de governança do CERP, ele tem, assim, nós colocamos os principais atores envolvidos nesse negócio. Na verdade, os principais mesmo são o escritório, né? Nós temos um comitê de integração, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, comitê de integração, onde participam os donos de processo ou gestores de processo, para discutir integração mesmo, ou normas, políticas, porque eles sentem os problemas gerais. O escritório não tem como sentir isso. O escritório é um normatizador de padrão, de manter o portfólio e orientar e treinar. Mas o escritório, como ele é dono de um processo, o processo de governança, ele está aqui dentro também. Nós temos a cadeia de valor, gestores, que aqui é importante, eu vou falar mais na frente. Nós temos os gestores de processo. De cada processo, e como os processos são muito grandes, tem os subprocessos. Então, por exemplo, processo logístico
é muito grande. Aí tem um processo lá simplesinho, que é processo de cooperagem, é um subprocesso das copas, né? Serviço de copa. As áreas funcionais, elas estão envolvidas dentro do processo, o cliente fundamental, a auditoria no CERP hoje, ela está cada vez mais fazendo auditoria por processo. Então ela chega na área, processo mandou fazer isso, ela abre o processo, começa a cobrar pelo que o processo manda fazer. Não é mais assim, como um checklist assim aleatório, não. É em cima do processo, ela verifica. Nós tivemos uma auditoria recentemente na parte patrimonial, e era o pessoal vizinho da minha área lá, e quando apontaram uma série de inconsistências, ocorrências, né? E aí depois a gente chegou para o rapaz e disse, você abriu o Word, viu o que tinha que fazer? Aí ele olhou, eu faço isso. Quer dizer, ele não tinha sido capacitado. Ele fazia ainda empiricamente, conforme ele tinha adquirido o conhecimento ou tinha ensinado para ele. Mas já estava tudo documentado e faltou a execução de um determinado artefato que estava lá. Bom, esses são os principais atores. Vamos correr um pouco. A arquitetura de processo é exatamente a arquitetura corporativa de processo. Quais são os próximos? Uma visão geral de todos os processos, num nível bem macro da organização, os grandes processos de negócio. E aí você vai, detalha depois cada macro processo desse, aí de cada macro processo é detalhado em processo às vezes em subprocesso você desce ao nível de atividade. As atividades normalmente são colocadas em documentos anexos explicando. Não adianta ir pela BPM, a BPM manda até o passo a passo, fica uma linha, isso é uma loucura, né? Para manter isso. Então a gente só foi até a atividade, a gente escreve assim, um texto pequeno, o que aquela atividade faz, o que ela recebe e o que ela fornece. E aqui nós não temos ainda, que é a suíte BPM, né, que são as ferramentas de automação para tudo isso. Então, existem suítes, a Raquel está falando, a BNB adquiriu o BPM, né, e eu soube que está muito bom, que você faz desde a modelagem, né, faz simulações e monitora. Então, você tem tudo isso numa suíte. Isso é muito bom. O que nós temos no CEP são sistemas que apoiam os processos tradicionalmente. Então, eu tenho lá o processo de aquisição, então eu tenho um sistema até desenvolvido pela minha equipe, minha equipe, né, que ela fez todo o processo seguindo a legislação, né, que você tem que fazer, o processo de licitação e tal. E as informações estão todas nesse sistema, então nós temos muito isso. E o CEP está adquirindo também, Raquel, um BPMS. Tá? 5 minutos. A cadeia de valor, isso é muito importante, você tem que colocar nessa cadeia de valor os processos de negócio que realmente agregam valor ao cliente, no produto ou no serviço que eu forneço a ele. Se você tiver uma necessidade de um novo processo, primeira coisa que você deve olhar, o que você quer? Eu quero um processo para isso. Tem alguma... Ele está ligado à cadeia de valor que a gente entrega ao cliente, ou cadeia da organização? Tá, não, então isso não tem interesse. Você tem que ver isso. Aqui se analisa, cada processo desse tem custos, e a partir da somatória desses custos por atividades, né, pela curva ABC que a gente faz, a gente pega e gera um preço, a margem de contribuição, e daí sai a política de preço. Então nós temos certo todos os processos, as suas atividades e custos por atividade, para gerar os nossos preços. Tá? Então temos processos relativos à diretriz estratégica, que é o processo decisório da organização, quando tem que passar por um voto de diretoria, alguma coisa assim. Tem um processo de governança de processo que nós já falamos, tem um processo de planejamento estratégico de projetos e um processo de inovação. Os processos finalistas estão aqui. Processo de negócio, aqui tem a entrada das demandas do cliente e entrega. Tá? Mas ele passa, tudo isso aqui passa por integração com os processos produtivos. Então, para ter um processo ponta a ponta. Auditoria, responsabilidade social, porque nosso cliente também não é só um usuário qualquer, um cidadão, mas é governo, a sociedade também. E temos o cliente que a gente chama aqui, o que contrata, no caso, os ministérios, né?
o CERP atende só a órgãos federais. Muito eventualmente, por alguma necessidade, a algum Estado. Desenvolvimento de produtos, nós temos um processo ciclo de vida de tecnologia. Nossas tecnologias, todas elas têm um status atual. Ela está em decadência, ela está internalizando. Então, passa por um processo de absorção, de prospecção, passa em seguida para a internalização, se ela for escolhida. Na prospecção a gente analisa candidatos, tecnologias candidatas. Eu digo isso que esse aí é o meu processo, que é pela coordenação tecnológica. Depois a gente seleciona, se é para adquirir ou customizar, a gente faz isso, né? Recomenda a aquisição, e depois ela é internalizada, entra em manutenção e produção normal. E a gente vai acompanhando se ela vai se mantendo atualizando por versões, tipo a SQL, por exemplo. Eu tenho que atualizar versões, uma outra versão e tal. Então a gente vai acompanhando e tem hora que a gente tem que matar, que tem outra melhor. Então existe um ciclo, tudo isso é porque a gente tem que administrar isso, fazer essa gestão. Isso é o ciclo de tecnologia. Aqui é toda a infraestrutura, que também é toda gerenciada, e aqui é o processo de desenvolvimento. Tá? E aqui nós temos um processo muito grande de gestão integrada de serviço, que ela coordena todo e qualquer, por exemplo, um incidente que ocorre no uso de uma determinada aplicação do sistema, gerado pelo cliente, entrando pela CAIS, pela central de atendimento, entrando pela CAIS por diversas formas, e aí até a solução deles. Nós temos instrumentos de monitoração, que o PMBOK chama de BAN, né? são ferramentas BAN, que monitora em tempo real o que está acontecendo na área, no Ceará, no Piauí, por cada tipo de serviço, se é um incidente, uma mudança, tá? Ou um problema. E aí temos também processos de suporte, que é aquisições, educação, auditoria, gestão de pessoas, gestão financeira, são os processos que qualquer geral empresa tem, que suporta os processos finalísticos. Aqui. O gestor de processos do CERP, ele é o que modela, adotando a sistemática BPM, trata das integrações, capacita as pessoas e faz a realização do dia a dia. A gestão do dia a dia é importante, você verificar se o que está acontecendo era o que era para estar acontecendo, se tem desvio ou não, se os níveis estão acontecendo de prazo, de capacidade, faz análise de custo, prazo, isso no dia a dia. E promover, em conjunto com a comunicação corporativa, a disseminação e a adoção de boas práticas, porque nós somos muito grandes, né? Tem que divulgar o que está acontecendo de uma região para outra. O cliente, no conceito BPM, é aquele que demanda para a empresa, para a instituição, para uma organização, e recebe, paga, recebe o serviço e paga. Quando eu falei, quando você passa o bastão dentro de um processo, por áreas funcionais, a gente chama de cliente interno e tal, esse conceito não existe no BPM. O cliente interno, ele é um ator interno, um usuário ator interno de um processo. Essa é uma questão conceitual. Aqui tem um conceito muito interessante, que eu não coloquei aí, do CEBOK, do BPM, é com relação ao cliente, a visão do cliente. Quando você estiver modelando um processo de negócio, analisando um processo de negócio, veja o cliente assim, a visão que você tem que olhar é aquele chamado de outside in. Você tem que ver o foco do cliente. Normalmente, quando a gente desenha o modelo, a gente vê o foco no cliente. Nós achamos que conhecemos o que o cliente quer e a gente, às vezes, assume algumas expectativas ou necessidades que a gente embute para atender o cliente, achando que aquele vai ser bom para ele. Não é assim BPM. BPM vocês têm que colocar no local do cliente e fazer o foco do cliente, verificar o que é importante, perguntando a ele mesmo as expectativas, as necessidades para atender o que ele quer. Isso aí, se você for olhar, tem vários exemplos, você fica assim, é verdade, você vai ter sucesso. Então ele chama também de visão outside in, quer dizer, a gente sai de dentro para fora e o outro inside out, quer dizer, contrário, inside out, de dentro para fora é que a gente quer olhar com essa visão, e não outside in, a gente achar que a gente entende de fora e faz as coisas por dentro. A equipe de execução do processo, não tenho que comentar sobre isso,
estamos com tempo aí, se não quiser outras tarefas do processo. As áreas funcionais, existem as áreas funcionais e os processos correm na horizontal, isso eu já falei, esse é o problema, a questão do poder, a cultura da organização, porque os gerentes funcionais, né, que ficam aqui, eles podem achar que perdem o poder, porque quem sabe o que está acontecendo melhor é o dono do processo, esse gestor do processo. E eles aqui cedem recursos para o processo. E claro que administra os seus níveis de serviço aqui. E aqui existe um comitê normalmente de integração com o gerente do processo que faz a gestão do dia a dia. Auditoria, já falei, não serve para a gente estar fazendo auditoria por processo, não todos ainda, e numa visão muito forte de riscos, olhando os riscos do negócio. Então a auditoria está se capacitando nisso, orientado inclusive pelo CGU. Fazer auditoria focada muito você ter cumprimento das normas, da legislação e dos riscos do negócio. E a comunidade serve de processo, que eu coloquei aí, estou coordenando nacionalmente, é um projeto, já falei, mais rápido aqui, eu vou ter só que como é que esse projeto, eu preciso falar, porque mostrar isso aí. A gente criou o seguinte, em cada regional, no CERF, nós temos as projeções funcionais. Eu tenho gestão logística, gestão de pessoas, financeira, né? Tem uma parte de desenvolvimento, tem uma parte de suporte técnico, tem uma parte de tecnologia. E aí os processos, como eu falei, eles ocorrem assim, né? Então, o que esse projeto que eu coordenei piloto lá e deu certo? A gente criou uma coisa chamada comunidade. Então, eu pedi para cada gerente me designar 2 representantes de sua área e fizemos um comitê, uma comunidade. E aí nós começamos a discutir, primeiro, o que é BPM, como é que o CERF está organizado, conhecer os processos do CERF. Aí começamos a ver como é que a gente podia mudar a cultura. Aí nós fizemos um evento interessante, eu mesmo escrevi uma peça de teatro, não sou artista não, mas escrevi bem simples, e pedi a um outro colega para escrever outro ato, onde nós fizemos o processo de cooperagem. Como é que a COP é acionada, trabalha e fornece o resultado para quem pediu. E nós fizemos numa arena lá no CERF, e os colegas toparam se vestir de copeira, de cliente e tudo, e fizemos até um filminho aqui. Com isso, todo mundo vendo, e a gente fechava dizendo, isso aqui é processo. Eram 2 atos, um ato era de uma falha do gerente, que ele pediu para a Copa registrando uma agenda, trouxemos de agenda, para a sala, quantas pessoas, quer café, quer isso, tal, vai para a Copa, o pedido, o processo é assim, e aí na hora, quando chega lá, não tinha café amargo, o cliente, para complicar, o pessoal aumenta, né? Era diabético, eu sei que ele acabou, o cliente saindo insatisfeito mesmo. Isso repercute na reunião dos resultados com o CERF, né? E o outro era, depois de ocorrido isso, o outro ato era um pedido também de um agendamento com Copa, e aí, quando chega um dia antes da reunião, o cliente cancela a reunião. E aí a Copa foi com todo zelo lá, preparou o ambiente todo, quando chegou lá, foi pegar, após a reunião, estava tudo intacto, condicionado ligado, desperdício, né? Café lá, desperdício. A sala podia ter cedido para outro que estava na fila, desperdício. E isso a gente mostrava para as pessoas, que seguir o processo, porque o gerente esqueceu de cancelar. Seguir o processo é importante, tem impactos até em negócio, ou custos, ou qualidade de custos. Então a gente fez isso e começou a fazer também, trabalhar a cultura. Nós fomos para as áreas, eu ia na área logística e vamos apresentar a comunidade. A gente apresentava a comunidade e aí a gente pedia para o gerente falar dos processos para toda a turma. Diga os seus processos aqui, eu ensaiava com ele antes, né? Aí ele apresentava, eu fazia o gerente entrar no portfólio. Eu fazia o gerente passar no portfólio e apresentar um processo dele. E aí eu forcei o gerente também a entrar. Né? Então nós fizemos isso em todas as áreas. Isso aí deu um ânimo maior e mostrar a importância de você olhar o portfólio e tal.
Então nós fizemos uma capacitação, tudo foram ideias que foram uma capacitação para a comunidade, que precisava de modelagem, usando a ferramenta e conceitos do BPM, um curso de mais de 16 horas. Depois nós fizemos uma ideia que eu tive, disse, não, temos que capacitar o gerente. Então fizemos um mini curso compacto de 4 horas para os gerentes. Então todos os gerentes estão sabendo o que é isso e tal, por nós, comunidade. Porque já devia ter sido feito pela gestão normal. E aí a gente começou a balançar. Então, isso deu problema porque a base, as regionais começaram a respirar processo e lá em cima não estava bem alinhado. Tinha até superintendentes que não estavam bem alinhados e comprando ainda a ideia de processo. As coisas acontecendo, mas é quando você fala indicador, aquele receio de ser controlado e tal. Então, eu no final mostro um slide que a gente está trabalhando isso. Tem que trabalhar a cultura. E nós temos uma série de ações, nós estamos fazendo fóruns, workshops nas áreas, eu estou indo a palestra em São Paulo, em Belém, chamamos gente de fora, chamamos gestores de processo importantes para dar presencialmente, passamos por videoconferência, nós estamos balançando esse negócio, essa cultura. Esse é o papel que eu estou fazendo agora em relação ao processo. Eu parei aí, passei um bocado, né? Acabou o tempo, né, Raquel? Aqui, só o que eu vou mostrar mais. Essa comunidade eu vou passar direto, que eu não vai nem dar para mostrar o filme. Isso aqui é o que eu falei agora da comunidade, tá? Comitê. Eu já também falei, é o comitê de integração, existe uma coordenação, onde todos os gestores de processos, dos 26 processos corporativos de negócio, se reúnem e lá vão discutir problema de integração, problema de normas, políticas e tal, para poder melhorar a governança de processo. E saem com ações, projetos acompanhados. Tem funcionado muito bem, apoiado muito o escritório de governança, que ele não pode cumprir, não tem condição de cumprir esse papel. Bom, o nosso modelo, assim, um diagrama, né? Nós temos, ele continua sendo funcional, eu tenho lá o superintendente de desenvolvimento, superintendente de negócio, né? Várias áreas de negócio, tem um superintendente de data center, frente de pessoas, aí vai, logística, mas o processo ocorre assim. E para cada processo horizontal, eu tenho um gestor, tá? Esses gestores, eles são capacitados e orientados pelo escritório de governança, a nossa sigla aqui, que já é nossa, é GOP, né? Então, eles orientam isso. E temos a comunidade de processo balançando isso tudo, desde o diretor, superintendente. Eu tenho reuniões, que eu sou o coordenador nacional, com o vice-presidente, que é o patrocinador desse trabalho. A gente tem reuniões, a gente sempre faz para poder analisar, eu, GOP, né, ele, comitê, somos 4 que a gente se reúne, para analisar como é que está esse negócio, esse movimento todo. E nós estamos agora fazendo um replanejamento para 2014. E aí, a auditoria também é outro grande, que fica fazendo as auditorias, comunidade aqui, e o EGOP orientando. E o comitê, que eu acho que ele vai passar agora. O comitê de integração, que ele é um comitê que constituído pelos gestores, né, são os 26 que eu falei, o EGOP está dentro. Aí a pergunta última para a gente encerrar é essa. Então, para que serve? Era só para despertar, porque eu mostrei foi como é a governança dentro do certo, né? Sem o escritório de governança, nada disso tinha acontecido. É a nossa inteligência. É ele que está, então, definiu a sistemática, o modelo de governança, treinou, se capacitou primeiro, treinou todos os gestores de processo, né? Está treinando agora as unidades regionais por demanda nossas das comunidades, né? E para fazer isso acontecer. Então, toda e qualquer organização que tem interesse em implantar as boas práticas de BPM, tem que ter uma história de processo para facilitar, para fazer essa orquestração de processos na empresa. Uma história de processo é importante para prover abordagem consistente por meio de aplicação de políticas, que eu falei, normas, né? E trabalhar com as áreas para coordenar os padrões, evitar sobreposição, conflitos e falta de
clareza. E as integrações também, que ela também está dentro. Então, só voltando aqui a finalidade, a missão dele, que é promover essa visibilidade, padronização e integração, gerenciamento do desempenho e melhoria contínua dos processos. E aqui, para sintetizar, eu coloquei nos 2 slides tudo que a gente fez desenvolvendo esse processo de certo nesses 2 anos e meio. Veja bem, começou aqui no planejamento estratégico, uma abordagem bottom-up. No planejamento estratégico, decidiu-se para adotar o BPM e BPMN, a ferramenta Orix, criou-se o escritório de processos, definiu-se o modelo de governança, partiu-se para a modelagem dos macroprocessos, publicou-se tudo isso no portfólio Orix, partiu-se para a execução, os processos estão em execução, e aí houve também uma parte de difusão de conhecimento, workshops regionais, onde foi tudo isso colocado para todos os níveis iniciais, mas foi daí que surgiu a ideia de que isso não é suficiente, precisamos criar as comunidades. Nesse workshop foi só a ideia de criar comunidades certo de processo, me chamaram em Brasília, eu disse, eu não entendo assim, eu não sei nem o que é que eu vou fazer, como é que eu vou criar essa comunidade, para que, como, né? Não tinha nem ideia, aí eu pensei, me dei uma chance, vou fazer um piloto. Aí ele decidiu ter um piloto no Ceará. E aí deu certo, eles gostaram e a gente replicou em 2013 em todas as outras 10 regionais. Bom, essa abordagem aconteceu bottom-up. Então aqui, e depois com a integração do processo, criou-se o comitê. Aí começou-se a ver, temos que trabalhar lá por cima. Então, a abordagem gestão do processo, integração dos processos. Criou-se o comitê de integração, porque viu que o EGOP não ia conseguir ver as integrações. Painel de indicadores, para poder fazer a gestão dos indicadores, um modelo de gestão que o nosso não é por processo, tem que mudar, isso aqui não está com consultoria trabalhando. Avaliação de desempenho, a gente também está direcionando para que as avaliações de desempenho individuais sejam ligadas às atividades dos processos. Para se valorizar o processo, realmente ele faz aquilo ali. Então, vincular, porque na nossa avaliação de desempenho, eu tenho avaliação de resultado e de competência, é uma avaliação composta, né? Você tem 70% de resultado, você define o que ele tem, as metas para ele e tem as competências, né? Nas atividades de trabalho, eu tenho que associar algumas metas que estão ligadas aos seus processos. Essa é a orientação que a gente está dando e pressionando os gerentes para fazer isso. Por enquanto, só orientação. Revisão da estrutura orientada por processo. Isso aqui é que é o problema, a gente está com consultoria, e o projeto de gestão de mudanças, porque nós temos que mexer com a cultura da organização. Aí a comunidade se enquadra, e nós sempre vamos também, Raquel, estamos aí licitando um RP, mas só para aqueles processos, não finalistas, claro, nós temos processos de aquisição, processo de decisório, processo de pessoas, financeiro, né? Esses processos que são comuns a todas as organizações. Os finalistas, claro, vão manter os nossos aí. Bom, os atores envolvidos aqui, gestor de processo, para entender diretor, autocolegiado, e essa linha aqui não é à toa que ela está aqui, não. Aqui é porque essa passagem aqui que está o problema. Aqui estão superintendentes que às vezes reagem à implantação desse modelo. Tem que dizer a verdade. Certo? Bom, fechando aqui, eu coloco algumas referências. Quem quiser aprofundar mais, você pode ir no site da BPMP, que é a Associação dos Profissionais em PPM. Você vai ver lá muita coisa, inclusive como é que certifica, né? Quais são os objetivos dela, o que ela pretende. Tem tudo aí, tem o próprio CBOC, a referência ao CBOC, que é o livro que você adquire pelo site, não sei como está agora. Nós temos aqui um negócio interessantíssimo, você pode aí copiar. Um dos gurus da PPMP se chama Gart Capote, o outro é o Furlan, são dois nomes nacionais muito fortes. E o Gart Capote, ele tem esse podcast, são entrevistas que ele faz como se fosse rádio, né? Então são de 15, 18, você vai lá, já está bem na 12ª ou 13ª, são entrevistas com pessoas especialistas e tal, e falando tudo de BPM, você vai assistir, muito legal, agradável de ver. Vocês podem ir lá, entre em Gart Capote, que é o cara que
você localiza entra no Google lá, você localiza esse link. E para quem quer começar, o primeiro livro mais simples para ler, interessante, você lê em uma tarde, muito agradável, conversa com você, é o BPM para todos. E o outro já é mais pesado, é o Guia de Formação de Analista de Processo também deles. São duas referências fortes, porque eles foram os que criaram a BPMP no Brasil e praticamente implantaram em várias empresas BPM. Esse daqui corresponde a um curso que ele dá de 24 horas, todo o conteúdo desse livro, inclusive dá o livro. Nós já temos empresas aqui que oferecem esse curso. E lançou esse último livro agora em 2013, eu não li esse aqui ainda, Medição de Valor e Processo para BPM. Aqui eu acho que passei já, eu indiquei, vou ter que parar, mas nós estamos à discussão, se quiserem maior, viu pessoal, conversar, visitas, eu só falei uma hora aqui ao certo, para ver não só isso, tem processo de software, nosso processo, tá? Segurança, esse monitoramento de bans, de ferramentas para monitoramento em tempo real. A gente tem algumas coisas, tem compartilhado, a gente tem feito muito relacionamento com o Estado, com a gestão, o pessoal da gestão da Supply, e a gente está disponível, faz parte também da nossa missão a gente fazer isso, tá bom? Obrigado a vocês.